Estamos de volta, família Projeto de Deus, hoje conversando sobre o Advento e os símbolos do Natal. E a gente está aqui com a companhia do Padre Marco Amistalden, que é pároco da Paróquia Santana, aqui de Sousas, na Arquidiocese de Campinas. E a gente está também com o Padre José Horácio, que veio lá de Aracaju, da Arquidiocese de Aracaju, partilhar um pouquinho desses símbolos e desse tempo do Advento. Padre Marco, como é que a gente está falando de tempo, semanas, cor e tudo? Isso aí tem o nome de ciclo litúrgico, é isso? E como se calcula esse ciclo? Ciclo do Natal, né? É sempre assim, o ponto de referência é a Páscoa, né? O ano litúrgico ele tem sempre como ponto de referência, o ponto ápice, né, da fé cristã, a Páscoa. Então, sendo a Páscoa conforme a... O ano que vem é ano bissexto, né? Bissexto. Então, a Páscoa, ela conforme a lua cheia, que é logo depois, então, o equinócio, né? Logo depois, é a primeira noite mais longa, né, da primavera no hemisfério norte. Nós aqui entramos no outono, né, que é dia 22 de março. Né? Essa entrada, aliás, a mudança de estação da primavera, do verão para o outono, e lá é do inverno para a primavera. Né? Então, há essa mudança conforme a estação, conforme a lua cheia, ela determina o dia da Páscoa. Né? Então, a partir dela, há o ano litúrgico ele se move. Então, por isso que não tem uma data fixa. É dia 21 de abril. Não é. Às vezes cai dia 30 de março, às vezes cai início. Esse ano vai cair, ano que vem vai cair início de abril, né, a Páscoa. Então, há uma variação. Porém, quando começa o tempo do Advento, geralmente é sempre a última semana de novembro, né? Sempre esse período. Então, não dá para dizer é dia X, não dá, né? Mas porque há sempre uma variação conforme então a lua cheia lá da Páscoa. Aí que o ano litúrgico ele se flexibiliza, né? Então por exemplo, a festa de Corpus Christi é sempre de quinta-feira, mas às vezes ela é junho, às vezes ela é maio. Então, conforme a mudança... Mas tudo, né? Isso, né? O carnaval, sim, tudo isso é tudo em função da Páscoa. Igreja, do tempo litúrgico, exatamente. Né? Tá. É interessante, né? É o tempo lunar, né, o calendário lunar que determina quando é o carnaval e quando é a Páscoa. Tá. Né? Tem gente que fala, não, mas quem falou que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Né? E a gente sabe que não foi, mas por que se comemora no dia 25? Né? Por que se comemora dia 25, Padre Horácio? O senhor que é ligado aos números. Pois é. Não sou numerólogo, mas tudo bem. Eu penso que também seja em relação à analogia que o próprio cristianismo fez em relação ao Deus do Sol. Então, e aí faz como a luz, né? Cristo, luz do mundo, Cristo, Deus invicto, Cristo, Deus invencível. Então, faz toda uma relação também para que essa data, ela que antes era pagã, se tornasse uma data cristã. O solstício do Sol, sim, né? O dia mais forte, em que o Sol brilha mais forte no hemisfério. Né? Então, atribui-se essa festa, então, ela passa... Essa festa pagã, né, então, ela se torna uma festa cristã, porque é Jesus o Sol. Tá, né? A luz do mundo. Jesus o Sol invicto. Legal. A gente tem algumas participações aqui chegando pelo WhatsApp. A primeira delas é da Simone. Boa noite a todos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Estou adorando o programa de hoje. Em casa tem o presépio bem pequeno, sempre montamos a árvore de Natal com os enfeites. Tive a experiência desse segundo ano, montar também a coroa do Advento, explicando para meus filhos o sentido verdadeiro dessa etapa da nossa igreja.
É lindo ouvir minha filha de 6 anos que o Senhor vem como neném Jesus. E muito mais importante do que presente e Papai Noel. Deus abençoe sempre a vida do nosso pároco, Padre Marco, que desempenha um belíssimo trabalho em nossa paróquia. Deus abençoe também o Padre Horácio e sua paróquia. E aí ela mandou a foto, ó lá, tá a foto do presépio dela. Que Muito graça, obrigado. muito Legal. legal. Mais uma do Aldo Pera, ele mandou pra gente aqui a coleção de mini presépios dele. Olha Ah só lá, os... padre. Olha aí, Tá vendo? escondendo os talentos na paróquia lá. Que graça. Ah Olha lá, aí. São lindos. é a paróquia dele. Essa que aí é da bacana. Dora Proença, tá mandando também a foto pra gente. Legal. Que legal. Bacana. Que bom. Muito obrigado pelas suas participações, que Deus abençoe e que dê um bom Natal para vocês. E a gente tem, Padre Horácio, alguns símbolos, né? A árvore de Natal, a Simone falou agora também da coroa, do advento e tudo, e tem o presépio também, né? Antes de falarmos do presépio, eu acho que é tão interessante a coroa do advento porque ela mostra bem sistemático essa expectativa, a esperança do povo que está por acender uma vela a cada semana. Então, e a cada semana refletir por meio do Evangelho, e as pessoas vão aos poucos também interagindo. Sobretudo, algumas paróquias fazem a coroa do advento, mas ela é algo bem familiar, ela é algo para casa. Hoje eu estava me dando conta disso. O pessoal me perguntou assim, quais as cores? Uns trazem, o branco sempre está presente, o roxo e o róseo. Sim. Mas tem uma cor que está alternativa. Uns são vermelho, o outro O coloca verde também. Não às tem vezes. Eu estou assim... o roxo sempre existiu, o lilás, o branco, né, que já anuncia a proximidade do Natal. O róseo, que é o terceiro domingo, que é o da expectativa, ele está próximo, está para chegar. Né? Mas fica uma cor... não tem uma definição. Até onde eu sei, não tem uma definição. O senhor sabe disso? Alguma coisa? Sobre a definição das cores também não sei, mas assim, também vejo que há uma outra relação agora, que muito mais do que as cores, mas o simples fato do acender a vela, da presença da chama, a família que se reúne, eu acho que é muito mais significativo. Para criança também, é muito gostoso. É pedagógico isso. É, Tá. bacana. É uma introdução. Legal. Então tá aí uma pedagógica. sugestão para você que está começando esse tempo do advento, aí monta, além do presépio, monta também a coroa do advento e vai acendendo a cada semana uma das velas. Vai fazendo a sua oração familiar, vai chamando para rezar o terço, vai lendo alguma passagem da própria palavra de Deus do domingo, enfim, cada um vai se preparando. Sobretudo, acho que ajuda bastante o exercício também da criatividade, não criarmos um protótipo de como deve ser a coroa do advento, que não falte as velas e que não falte o amor. O resto a gente vai lidando com a criatividade como a gente tem. Amém. Bacana. E eu queria falar um pouquinho sobre São Francisco de Assis, né? Quem foi São Francisco de Assis e qual a importância dele nesse período também que a gente relembra e o nascimento de Jesus? Poverello de Assis, né? É. Uhum. Quem gostaria Quer de falar, falar? Padre? Francisco de Assis, este homem enigmático, né? Um homem profundo de fé, de uma conversão assustadora de quem ele era, com o quem ele se tornou. Né? A seriedade com que ele viveu a sua fé, a conversão, a ponto de abrir mão realmente de tudo e entender que a pobreza era a única forma de agradar a Deus. A meditação de Francisco de Assis no presépio, na manjedoura, é profunda. A grande admiração de Francisco é o presépio e a cruz. Né? Porque são lugares, como você disse no início, é um lugar esquisito para nascer. Mas ali Deus escolheu para mostrar, olha, a humanidade que eu trago em mim, ela se faz igual a vocês e se faz com aqueles que estão mais esquecidos. Então, Francisco entende, né, que na simplicidade, na humildade,
despojo, né, do próprio Deus em nascer numa manjedoura. A grande admiração que ele tem do Cristo, de Deus que se faz humano numa manjedoura. Então ele admira demais esta obra de Deus. Então, nesse sentido, nós temos aí esta pessoa que vem popularizar o presépio. É ele que populariza. Por quê? Né? Na noite, numa noite de Natal, Francisco, então, ele organiza um presépio. Ele leva lá, segundo Tomás de Celano, né, na sua narrativa, Tomás de Celano é o seu biógrafo, ele vai então ele leva os animais. Ah, que bacana. Você Era um tem presépio uma ovelhinha, vivo. né? Eu tenho uma ovelha, você tem uma ovelha, né? a Bernadette. Vou levar ela para o meu presépio esse ano lá. Ele põe os animais e faz e organiza, então, as pessoas para representar. Por quê? Porque eles não podiam participar da missa. Né? Então, ele realiza ali o presépio. E aquela noite se torna uma noite esplendorosa na fé. Né? E diz a história que Santa Clara, por ser padroeira da televisão, né, porque ela teve uma televisão daquele acontecimento. Ela não podia sair do convento, ela vivia na clausura, então ela consegue ver aquilo que Francisco faz, aquilo que Francisco realiza na noite de Natal. Nossa, que interessante. Impressionante. Santa Clara Bacana. e São Francisco intercedam por nós, para Rogai a por gente nós. ver Sempre. essa riqueza, né, Sempre. toda escondida nesse símbolo, né? Exatamente. Quando nós falamos de Natal, né, além de toda a sua importância de fé teológica, da história da salvação, isso tudo para nós é de suma importância, mas o mundo contemporâneo, né, vai, na verdade, querendo tirar da nossa imagem e do nosso conhecimento toda essa riqueza profunda por trás do nascimento de Jesus. Então, é preciso haver esse resgate de toda essa riqueza cristã, da tradição católica, de tudo aquilo que nós herdamos, que trazemos desde os profetas, né? Desde o momento em que Maria tem o seu encontro com Isabel, o anúncio do anjo, o encontro com Isabel, o nascimento do Senhor, também José que se admira, mas como assim, né? Maria vai se tornar mãe? Nós não estamos casados ainda, né? Então, na verdade, tem toda uma história que de repente se dilui por falta de conhecimento. Então, o Natal se torna essa grande festa, é a festa que todo mundo vai comprar o peru. Exatamente. Mas que não... O sentido real, realmente, né, da festa está onde? Claro que você pode comprar o seu peru, não tem problema, né? Mas introduzir as crianças no tempo do Advento, celebrando lá em casa, vai criando essa expectativa de algo que vai chegar e algo que é importante. E são os pais, né, padre, que são os primeiros educadores, os primeiros evangelizadores que deveriam estar em casa, fazendo a sua coroa do Advento, fazendo o seu presépio. É importantíssimo isso, porque senão, como o senhor falou, a história se perde, né? Exato. As famílias não vão passando para frente e a coisa acaba se perdendo, né? Exatamente. Padre Horácio, então o Padre Marco já falou, né, dessa encenação que São Francisco fez, e essa tradição começou aí ou já vem de antes? O senhor saberia dizer de onde vem essa tradição? Então, essa tradição, o primeiro presépio, segundo a própria história, é datada de 1223. E São Francisco já faz isso, retrata, ele personifica, torna real. Mas eu também já tinha visto em alguns outros escritos que alguns artistas já haviam feito a representação em telas, enfim, do próprio ato da natividade. Então, vamos dizer assim que o presépio humano, então o presépio como nós hoje temos a concepção das imagens, a manjedoura, então
atribui-se a Francisco de Assis. No entanto, a própria arte, ela sempre tentou exprimir o mistério que a igreja em si nos revela. Então, há algumas telas que, anteriores a isso, já eram contempladas pelas próprias pessoas nas igrejas, nas igrejas, nos palácios, enfim, sobre esta dimensão religiosa. É aquilo que a gente chama de iconografia. Sim. É uma forma de mostrar aquilo que o conteúdo da Sagrada Escritura para quem não sabe ler ou coisas desse Era tipo. assim que se fazia, E bem né? mais difundidos no Renascimento. Então, a gente pode perceber que essa capacidade de tornar o homem, a beleza, a arte, enfim, como uma estética mais apurada no Renascimento. Enfim, aí logo depois vem Francisco de Assis. O Padre Horácio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque no intervalo a gente estava conversando e o Padre Horácio tem paixão pelo presépio desde que ele lembra que tinha uns 5 anos de idade, né? Conta um pouquinho para a gente, como é que começou essa paixão pelo presépio? Eu sempre tive uma veia muito criativa e os meus pais O artista. Além disso, ele é estudante de arquitetura também. Viu? Ah, que bacana! E aí os meus pais sempre também fizeram com que essa criatividade viesse sempre à tona. E eu recordo que nós íamos para a igreja ou para a escola e sempre tinha que passar na frente de uma casa de uma senhora e ela armava um presépio belíssimo. Na verdade, não era nem ela que armava, ela pagava um decorador para armar. E me encantava muito sobre tudo aquilo que ela fazia. No entanto, a perfeição do presépio que ela armava não me encantava tanto, mas me encantava o centro do presépio, que era o Menino Jesus. E meus pais caminhavam para a igreja e eu recordo que eu sempre enquadrava o rosto na grade dela para poder ficar focando e olhando. E eles chamavam e a gente sempre chegava atrasado. Esse era o costume de sempre do mês de dezembro. Tanto para ir para a escola como para a igreja, eu sempre fazia de tudo para passar para poder ver o presépio. E logo depois eu ganhei um presépio da minha mãe. Era um presépio não tão bonito quanto ela, mas muito significativo. Eu ainda tenho ele. Ela comprou na feira e aí eu comecei a fazer a experiência de armar o presépio. Eu ainda lembro que o primeiro presépio eu fiz uma casa bem simplesinha de palito picolé e logo depois eu fiz uma casa colando umas britas em uma caixa de papelão, enfim. E o meu desejo era que todos os anos fossem diferentes. E, de fato, eu tenho conseguido cumprir com este propósito, porque a cada ano eu tenho que fazer alguma coisa. Sobretudo pelo exercício da criatividade mesmo. E porque também, para quem vai e contempla o presépio na casa de uma outra pessoa, porque as peças, elas não mudam. O jeito não muda. Então, o que é que a gente tem que mudar para poder atrair também as pessoas para olhar? Porque eu tenho que mostrar a minha forma e a visão que eu quero que elas vejam. Mas, sobretudo, sem esquecer quem é o centro do presépio. Que bacana, muito legal. E tem uma pergunta aqui que está chegando da Nilda Cespedes, não sei se é assim que fala, Nilda. A Nilda é lá de Chopinzinho, no Paraná. Muito obrigado pela sua pergunta. Ela fala assim, ó, ela tem o presépio montado o ano todo. Quer saber se é errado ter o presépio montado o ano todo? Não é errado. Não é errado. Culturalmente, nós não temos o hábito de ter presépios montados o tempo todo, mas eu acredito que o Padre Marcos já viu na Europa, então há muitas paróquias que o presépio, ele tem salas específicas e eles ficam montados o tempo todo, então, e as pessoas visitam os presépios o ano todo. Infelizmente se perdeu muito, sobretudo aqui na América não teve tanto esse alcance do presépio como na Europa. Mas, assim, ela está corretíssima, ela deve deixar o presépio dela o ano todo. Tá bom. Bacana. Tá aí, Nilda. Espero que tenha respondido para você. Fique tranquila. Fica lá, deixa o ano todo, mas nunca se esqueça de que no centro desse presépio está o Senhor Jesus, Rei e Deus das nossas vidas, tá? A gente vai fazer um intervalo agora. Continua mandando a sua mensagem para cá. Tá chegando muita mensagem. Eu peço desculpas porque não sei se a gente vai conseguir ler todas, mas manda a sua mensagem para cá que a gente quer ver o seu presépio. E depois do intervalo a gente vai conhecer um pouquinho mais disso que o Padre Horácio estava falando, da criatividade dele e da arte que ele coloca nos presépios. Daqui a pouco a gente volta. Até já.